Em Gênesis 39, diz assim, versículo 24. Fica com a Bíblia aberta depois que a gente vai meditar em alguns capítulos. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, ao qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo que ali fazia. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Quando você pensa, e eu vou fazer uma oração antes, Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, que nessa manhã eu seja somente o instrumento do Senhor para conduzir a tua igreja à tua presença. Eu quero te pedir, Pai, que eu seja o mesmo o instrumento do Senhor essa manhã. Essa palavra, antes de falar com qualquer pessoa aqui, falou comigo. E como eu fui confrontada com ela, porque talvez eu não tenha nem todas as habilidades aqui. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a pregar a tua palavra, que eu seja somente o conduíte que vai transbordar a tua palavra essa manhã. Por isso, Espírito Santo, sela o nosso coração, a nossa mente, leva cativo todo pensamento, e que nós possamos, ó Deus, nesses breves minutos que nós tivemos, estar concentrado na tua palavra. Assim nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 15, Deus dá uma promessa para Abraão. E vai contando aonde Deus prometeu para Abraão uma terra que mana leite e mel. Agora em Gênesis capítulo 37, Deus agora está conduzindo o seu povo. Jacó, já velho, tem os seus filhos, José é o mais novo. E a Bíblia diz que ele amava tanto que deu uma capa para ele. E agora ele recebe essa capa está com ele. E ele tem um sonho aonde esse sonho, e ele era odiado pelos irmãos porque ele era aquele irmão mais novo, sabe? Aquele que conta as suas trollagens, aquele que ia espiar e depois a Bíblia diz que ele ia com os irmãos e voltava e contava tudo para o pai. E é aquela coisa assim, é o filho mais novo. Quantas vezes eu não apanhei da minha mãe por causa do meu irmão mais novo? Quantas vezes ele vinha, espiava, provocava, a gente agredia ele e de repente ele vinha e nós apanhamos. Quantas vezes o irmão mais novo não foi odiado? José era esse homem. E agora ele tem um sonho, e o sonho que está dizendo para ele ali, que interpreta para ele, é que todo mundo vai se prostrar diante dele. E os irmãos ficam com mais raiva ainda dele. E depois ele tem um outro sonho, e agora sim o ódio se instala. Mas uma das coisas que é inerente a essa palavra é que no capítulo 39 do versículo 2, o Senhor era com ele. Por 4 vezes na história de José, uma qualidade aparece inerente: o Senhor era com ele. O que significa isso na nossa vida? Percorrer a bênção de Deus. O Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor estava caminhando com ele, o Senhor estava com ele. O que significa ter e não ter a bênção de Deus? O que significa andar na presença e não andar na presença? O que significa ter a presença e não ter a presença? E às vezes a gente não observa isso. E esse processo de multiplicação de talento, de cumprir o propósito, de alcançar aquilo que Deus tem, de chegar no objetivo de Deus, passa pelos testes da vida. E os testes da vida vai nos mostrando se a gente vai concluir aquilo que Deus nos tem, ou se a gente vai paralisar aquilo que Deus tem. Então qual que é a diferença de José? Qual que era a diferença disso? Eu vou chamar 2 pessoas para vir aqui embaixo. Vem aqui, Tiago, vem Cairo, vem cá. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que possa. Vamos ilustrar. Isso aqui é a presença. Segura aqui, Karen. Fica segurando. Qual que é a diferença dos dois? Esse tem a presença, esse tem vontade. O que acontece? Ambos fazem o mesmo trabalho. Esse faz pouca força, tem mais resultado. Esse faz muita força, pouco resultado. Faz pouca coisa, mais resultado. Faz muita coisa, pouco resultado. Chega uma hora que esse não cansa e esse cansa. O que significa isso? Qual que é a diferença dos dois? Ambos têm resultado, ambos chegam a algum lugar, mas um custa tudo, e o dia que o braço cansa, para. Esse
tudo parece ser fácil, porque eles têm algo chamado a graça e a bondade de Deus sobre ele. Então o que acontece? Quando a gente carrega a presença de Deus, nós podemos chegar na plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. Então os dois podem ter o mesmo destino, o mesmo objetivo, mas um vai chegar todo machucado e o outro vai chegar alegre e feliz. E tudo isso passa por uma prova que é chamada testes do processo. Tem um livro chamado O Desafio da Liderança, e esses testes vão caracterizando se a gente vai ter mais a glória de Deus ou menos a glória de Deus. Ambos têm a glória de Deus aqui, viu, meus irmãos? Eles não, aqui é só uma ilustração, para depois você não falar: Tiago, você não tem a glória de Deus. Cara, você tem a glória de Deus. Nada a ver, tá bom? Então é só uma ilustração. Vocês podem voltar para os seus lugares, aplauda eles no nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer é sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa questão. Então, a gente passa pelos processos dos testes da nossa vida. E os testes do processo da nossa vida vai nos dizer se a gente vai chegar lá na frente celebrando ou se a gente vai chegar lá na frente fazendo aquilo que a gente não deseja. Então, o primeiro teste é o teste de guardar a visão. Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão. Lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 9, olha o que diz: José teve outro sonho e contou aos seus irmãos dizendo: tive outro sonho, o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele tem um sonho, e esse sonho gera ódio. Em quem? Nos seus irmãos. Então o primeiro teste que você vai passar é o teste daquilo que Deus colocou no seu coração. E a sua responsabilidade é cuidar do seu coração. Não permita que a circunstância apague aquilo que Deus colocou no seu coração. José teve um sonho, qual foi a consequência? Foi vendido pelos irmãos. Os irmãos falaram que ele morreu, jogaram ele na cisterna, depois ele é vendido para os 20 ciclos de moeda para a casa de Potifar. O que tentaram apagar dele? Os sonhos. Então não permita que as pessoas apaguem os sonhos de Deus para a sua vida. O que você tem que fazer? Continuar crescendo. Tem um filme que eu amo, que é A Busca da Felicidade. Toda vez que eu estou meio cabisbaixo, eu tô ali naquele momento, eu assisto esse filme. Porque esse filme mostra um processo de dor, de muito sofrimento. Mas quando ele chega no objetivo dele, ele fala: o que é a felicidade? Felicidade é alcançar o sonho. Então eu preciso entender que eu preciso chegar neste lugar, mas eu não posso deixar as circunstâncias apagar. E o que a gente troca? O que é prioridade e o que é importante? É importante muitas coisas, mas tem coisas que são prioridade. Por exemplo, você fez uma lista no começo do ano. Daqui a pouco, mês que vem, novembro, você começa a refletir. Dezembro, você começa a lamentar. Nossa, esse ano não fiz isso, não fiz aquilo, como passou rápido, papapá. Chega perto do Natal, você vai cantar a música do Roberto Carlos. Daqui para frente, tudo será diferente. Aí você vai lá e faz a sua lista. Aquilo você está dizendo que é prioridade para a sua vida. O ano começa. Aí você vai trocando o que é prioridade para aquilo que é importante. É importante trabalhar, é importante fazer isso, é importante fazer aquilo. E você é engolido pelas circunstâncias do dia a dia. O que acontece? Aquilo que é prioridade se torna secundário. Você sabe o que você deve fazer, você sabe o que você precisa fazer, e você vai só embarrigando. E a gente coloca esse pecado de procrastinação. A gente vai procrastinando o que tem que ser feito. Então não permita que nada roube a sua visão. A sua responsabilidade é continuar crescendo. Os processos da vida fazem com que a gente cresça, ainda que não pareça. Ainda que não pareça, mas esse processo faz você crescer. A dor faz você crescer, a solidão faz você crescer.
Os desafios fazem você se esticar. Quantas vezes aqui você não teve medo? Eu posso dar um exemplo aqui. A gente foi começar o culto mês passado, vai fazer o segundo mês agora, quando fizer a ceia, é o segundo mês que a gente começou o culto à noite. Pessoas falando para mim, não vai dar certo, não é a hora, espera um pouquinho, não vai ter equipe. Aí eu, meu Deus, começa, não começa, Deus falando. Aí um pastor falou para mim no restaurante, se você não começar o culto à noite na sua igreja, eu vou lá e começo. E eu morrendo de medo. Aí marcamos o culto. Deus, pelo amor de Deus, se tiver 20 pessoas, tá bom. Olha a fé. Pouca fé. Naquele dia, primeiro culto à noite, deu 160 pessoas. Deu uma baixada, estamos aí em média de 100, 120. Entrou 80 pessoas novas que não viriam na igreja. Agora, se eu não dar um passo de fé naquilo que Deus falou comigo, nós estaríamos aqui. Aí vamos dar um exemplo. Hoje de manhã, muita gente ficou dormindo, ou viajando, está passeando. O culto está menos cheio do que o habitual. A noite vai estar mais cheio. Quer dizer, eu abri mais uma possibilidade. Então, quer dizer, nós precisamos não perder de vista a visão que Deus nos confiou. E nós precisamos ser fiel àquilo que Deus falou. O que Deus falou com você? Qual foi a palavra de Deus para a sua vida? Qual é a palavra rema dos seus sonhos? O que Deus falou com você pessoalmente? O que Deus prometeu para você? Foque na promessa. Passa o céu, passa as estrelas, mas a palavra de Deus não passa. Não mude. Deus disse para o povo de Israel, marche. Mas Senhor, marche. Eu não estou vendo nada. Continue marchando. Até ouvir a segunda direção. Então o primeiro teste é o teste de não apagar os sonhos. Deixa eu fazer uma pergunta, para a gente orar aqui. Quem aqui tem sonhos? Se você não está sonhando, você pode morrer. Todo mundo tem sonho aqui. Quem aqui quer continuar sonhando? Faz assim com a sua mão. Senhor, eu quero orar pelos sonhos que o Senhor colocou em cada coração. Talvez a vida, os machucados, faz a gente parar de sonhar. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa manhã, os sonhos do Senhor para cada vida aqui se cumpram. Nada pode deter a promessa de Deus para cada pessoa aqui. Por isso, Deus, eu quero te pedir, todo sonho que foi abortado, todo projeto que foi paralisado, tudo aquilo que foi engavetado, saia da gaveta e volte a sonhar, porque esses sonhos que o Senhor colocou a você, não é uma impressão, não é algo para você enterrar, foi Deus que te deu. Por isso, tira da gaveta, coloca em prática. Se é recurso, Deus vai te dar. Se é pessoas, Deus vai te dar. Se é visão, Deus vai te dar. Se é alguém para facilitar o projeto do Senhor na sua vida, Deus vai te dar. Recebe essa bênção no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Não deixa nada apagar isso que Deus tem para a sua vida. Não engavete aquilo que Deus colocou. Não enterre o talento que Deus te confiou. Aí tem o primeiro teste, não perder a visão. O segundo teste, o teste da integridade. Todo mundo passa pelos testes. E o primeiro teste é não perder a visão. Mas o segundo teste é o teste da integridade. É o teste onde você vai ser testado nos seus limites. Vê comigo, versículo de número 39, capítulo 39, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deite comigo. Agora José chega na casa de Potifar. Deus é com ele. Deus é com ele. E ele está governando em tudo na casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar cresce os olhos dele. A mulher olha para ele. A mulher enxerga nele uma beleza. A mulher enxerga nele umas características. E ela faz uma proposta. O canto da sereia. Deite comigo. E o que ele fala? Não, não, não. Por quê? Porque o Senhor me confiou tudo. E eu não vou fazer tamanha brutalidade com o meu Senhor e com o meu Deus. Então, a gente é testado no teste da fidelidade. O teste da fidelidade. Olha que interessante, José correu. Saiu correndo. E aqui tem alguns indicativos para nós. Meus irmãos, se a gente é reprovado nesse teste, a gente fica aquém da
promessa. Por exemplo, Davi. Davi é um rei, um homem segundo o coração de Deus, mas no teste da fidelidade ele foi reprovado. O que a Bíblia diz? A espada nunca mais se aparta da sua casa. Ficou alguém à mercê daquilo que Deus prometeu. Saul foi provado no teste do poder. Qual que era o teste do poder? Ele era rei, Deus confiou isso para ele. Agora ele está numa situação de pressão. Qual que é a situação de pressão? O povo de Israel está vindo para cima, o povo está vindo para cima dele, não o povo de Israel, o povo vizinho está vindo para cima dele. O exército de Israel está debandando, o profeta não chega, ele está pressionado. E ele é testado na onde? No poder. Ele vai lá, ocupa o lugar do sacerdote e faz um sacrifício. Quando ele está terminando de sacrificar, o profeta chega, olha para ele e fala assim: o que fizeste? Ele fala assim: eu estava com medo, pressionado, vi que o povo estava demandando, ofereci um sacrifício. Samuel fala assim para ele: porque agiste loucamente, Deus separou para si um rei segundo o coração dele. Você imagina você perder o trono por causa de meia hora. Davi perdeu o trono, Saul perdeu o trono por causa de meia hora. Sansão teve as suas vistas tiradas porque não soube guardar o coração. Meus irmãos, todos nós somos testados no teste do poder, o teste da integridade. E a gente precisa criar algumas coisas para a gente aprender isso. José não aceitou a justificativa do pecado. Hoje tem nome para tudo. As pessoas querem justificar os seus erros. Meus irmãos, José não justificou os seus erros. Ele assumiu a sua responsabilidade. Então a gente precisa criar mecanismo para criar barreiras. Billy Graham criou um mecanismo. Nós precisamos criar mecanismo para a gente nos blindar de todo o mal. Primeiro, dá nome aos erros. Por exemplo, se você come mais do que você pode, você é um glutão. Fala que você é um glutão. Se você fala da vida dos outros, você precisa falar: eu sou um fofoqueiro. Se você sonega imposto, você é um sonegador de imposto. Se você olha para outra mulher que não seja a sua, se você acessa a pornografia, você é um adúltero. Porque um homem casado que acessa a pornografia é um pecador. Agora, a gente precisa falar disso. Por quê? Porque a gente acha que está normal. Não é, é pecado. E a gente é testado nessas áreas. E essas áreas te matam. Então a gente precisa falar sobre isso. Ou seja, coloca cercas. Tem alguém para falar. Coloca limites. Não coloca cercas. Cerca. Eu estava ouvindo uma história do pastor Peragini. E ele estava falando algo que ele estava lendo sobre uma árvore que estava morrendo. A árvore centenária. As suas raízes estavam expostas. As pessoas passavam e tocavam a raiz estava exposta. O que começou com aquela árvore? Começou a morrer. O que fizeram? Cercaram as raízes. Quer dizer, coloca cercas. Fuja da aparência do mal. Saia correndo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque senão, o que vai acontecer? Você pode ter um problema na sua vida que você não gostaria de ter. Seja financeiro, seja moral. Eu falo assim, todos nós somos testados nas 3 barras. Barra da saia. Ou do homem a barra da saia, da mulher a barra da calça. Barra do poder e a barra do ouro. Ou é dinheiro, ou é poder, ou é adultério. O diabo nunca falhou. Ele sabe aonde te toca. Nós precisamos nos santificar. Se você tem problema na área de pornografia, capa esse telefone. Compartilhe o seu telefone. Deixa o histórico para sua esposa ler. Se você acessa qualquer coisa que ninguém pode ver, não acesse. Porque isso mina a presença de Deus na sua vida. É como se fosse uma criptonita para te matar.
O pecado é isso, ele é uma criptonita para te matar. Então a gente precisa falar disso, porque isso te mata. E mata a presença de Deus. Então, sela isso, coloca seca a sua vida. Evite situações ou ambientes que comprometem a sua santidade. Fuja da aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que é mal. Quer dizer, a aparência está lá, a guerra está lá, eu vou para cá. Para que eu vou ficar lá perto? Lembra um dia que eu estava no Terminal Central. Vou contar essa história para você. Estava esperando meu pai chegar. Sabe aquele joguinho de tampinha? De negocinho? Estou lá olhando aquele negócio, menino novo, inocente. Estou lá. Estou sentado na mesa, estou ali olhando, curioso, estou ali olhando. Não tinha nada a ver com o jogo. Daqui a pouco o cara falou assim: você não segura aqui para mim? Segurei, pus a mão, ele ergueu, tinha a bolinha lá, ganhou um troco, R$100. Na época, estou falando assim, em 2003, 2004, de R$100, era dinheiro naquela época. Aí, passou um tempo, ele falou: põe a mão também que você vai ganhar. Aí eu falei: não, põe a mão. Aí pus a mão, não é que deu certo, mas R$100. Aí ele falou assim: agora você tem que pôr 200. Aí eu fui e saquei, eu falei: 200 para 400, olha o meu olho. Pus 200. A hora que ele ergueu, cadê a bolinha? Tomei, perdi 200. Fui querer reclamar, quase apanhei, fui linchado. Não tinha nada a ver com a história. A minha curiosidade e a minha ambição fez eu entrar naquele lugar. E cantei a musiquinha do Paralama do Sucesso. Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano. Ainda quase apanhei. Você entende o que eu quero dizer? As situações nos envolvem. A gente entra nos embaraços que não precisava entrar. E a gente se fere sem precisar se ferir. E quando a conta vem, é cara. Fere a gente, machuca a nossa família, destrói a nossa história. E você tem uma marca. Você entende? Eu via, o que é aquela coisa do selo? Sinceridade. É sincero. É sem selo, quer dizer. Era uma marca que você colocava lá atrás que tinha uma trinca. E era uma cerâmica. E tinha uma trinca. Aí quando ele falava assim, é sincero. Quer dizer, é sem cera. Porque a cera escondia a trinca. E agora quando o cara vendia aquele produto, ele falava assim, não, é sincero. Quer dizer, é sem cera, não tem nada, ele é original. A cera não está escondendo a trinca. Então a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Se eu tenho um problema, eu preciso dar nome. Eu tenho um problema. Meus irmãos, eu tenho problemas. Eu sou limitado, então eu preciso chegar para minha esposa: amor, eu tenho lutas nessa área, eu preciso que você me cubra. E vice-versa, senão eu vou errar. E essa conta pode ficar muito cara. Se José tivesse pegado a mulher de Potifar, ele não seria governador do Egito. Então passe pelo teste da integridade. Seja alguém íntegro. E depois, o teste da injustiça. Ele foi caluniado, ele foi injustiçado e foi para onde? Para a cadeia. Mentiram sobre ele. A mulher falou: aquele teu servo, ao qual você ama, veio aqui, tentou me agarrar, eu segurei a capa dele, ele saiu correndo. Uma injustiça, uma calúnia. E o que aconteceu? Ele foi para a cadeia. Mas olha o que diz o versículo 21 que a gente leu. O Senhor, porém, estava com José, estando ele sobre a sua bondade, dando-lhe também favor aos olhos do carcereiro. Imagina um preso que agora tem a chave da cadeia. O preso tem a chave da cadeia. E ele cuida de todos os presos. E ele não foge. Quer dizer, não deixe as injustiças macular o seu coração. A injustiça são os melhores lugares para revelar Cristo em nós. As injustiças são os melhores lugares para revelar Cristo em nós. Deus usa Josué na onde? Na prisão. Sabe, meus irmãos, quem aqui já foi injustiçado? Eu já fui várias vezes injustiçado. Só pouca gente foi injustiçado, ninguém foi injustiçado aqui. Quantas vezes? Enganado, traído. Bem-vindo, Jesus também foi. Mas o que ele fez? Se transformou. Quando tentaram Jesus, até Jesus fugiu. Queriam proclamar Jesus como um rei. Sabe o que ele fez? Vazou. Eu não sou rei agora. Ele foi para o monte orar.
Então, às vezes, a gente vai ser injustiçado, meus irmãos, e está tudo bem. Deixa Deus te usar nas injustiças. É o melhor lugar para transformar a glória de Deus. Deus era com ele. Deus fez ele prosperar. Deus cuidou dele. Deus usou ele. Mais à frente, o que aparece para ele? O copeiro e o padeiro. Deus, ele interpreta os sonhos de ambos. E ele fala para o copeiro: não esquece de mim. E a Bíblia diz que Deus esqueceu dele mais algum tempo. O teste da injustiça. Não permita que as circunstâncias te machuquem. Continue a sonhar. Agora imagine na cabeça de José. Espera aí, Senhor. No capítulo 37, eu tive um sonho. Qual que era o sonho? Que eu seria rei. Agora eu fui vendido. Meus irmãos me mataram. E agora eu fui vendido. Eu estou na casa de Potifar. Eu achei que aqui que era o lugar que eu ia reinar. O que aconteceu? Injustiçado. Agora eu estou preso. Senhor, como que eu vou governar? Através da cadeia. E às vezes somos nós, meus irmãos, com os sonhos de Deus na nossa vida, com os sonhos que a gente colocou no coração. De repente a gente está num lugar que não é o lugar que a gente sonhou. Eu brincava esses dias, eu sonhava em ser jogador de futebol. Me preparei a vida inteira para isso. E eu lembro até hoje, eu estava lendo, eu estou terminando meu livro, gente, ore por isso, eu preciso terminar esse livro esse ano, tem que lançar esse livro em nome de Jesus. Já está quase pronto, eu estou na revisão dele agora. Mas eu estava lendo um capítulo do livro, estou dando um spoiler aqui para você. Eu lembro o dia que eu fui no CT de São Paulo levar um amigo para pegar um autógrafo do Rogério Ceni para fazer um negócio. Eu já tinha parado de jogar futebol. Aí o Alex, que era o zagueiro do São Paulo, ele era meu reserva na ponte. Alex Silva. E aí eu chego no São Paulo, a gente na porta do estádio, do CT, aquele monte de gente pedindo autógrafo. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Que humilhação, pedir autógrafo. Meus irmãos, uma coisa que você vai ver, você pode ir comigo em qualquer lugar. Eu nunca vou pedir autógrafo para ninguém. Eu morro de vergonha dessas coisas. Morro de vergonha. Não vou, não tiro foto, ando com... Não tiro, não gosto. Aí, beleza. Tá lá, o pessoal tira... Aí o meu amigo fala assim, chega pro Bosco, que era o goleiro reserva do Ceni, e fala assim: você não pode conseguir o autógrafo do Rogério Ceni para mim? Aí eu olhei para ele: você tá de brincadeira. O cara é concorrente do outro, você acha que ele vai pegar o autógrafo do outro? Você tá de brincadeira comigo. Aí eu entrar em cena. Cheguei pro segurança, falei: cara, olha que Silva chegou, não chegou. Quando chegar, você pode dizer para ele que o Will está aqui, que eu gostaria de falar com ele, vê se ele lembra de mim. Aí daqui a pouco o cara chega de carro, com o motorista, aí ele fala, balança a cabeça. Eu falei: ih, vai dar nada errado. Aí o guarda veio: é para vocês entrarem, ele está te aguardando lá no vestiário. Entrei lá dentro do CT de São Paulo, meu amigo tirou foto com todo mundo, pegou autógrafo, fez 10 negócios, mas não me deu R$1. Mas eu ajudei ele. Meus irmãos, sentado ali, eu vi aquela grama. E quando eu vi meus amigos, ele jogando, eu vi naquela época o Adriano Imperador estava no São Paulo, eu vi aquele povo chorando, jogando, eu comecei a chorar, porque eu vi que aquele sonho meu tinha morrido. Eu já não seria mais jogador. Chorava de soluçar, porque aquele sonho morreu. Sabe, meus irmãos, tem coisa na nossa vida que morre. Tem coisa na nossa vida que dói. Mas se morreu, porque não era de Deus. Se morreu, não é porque Deus não é porque a gente foi injustiçado, é porque Deus não quis. Passado o tempo, eu estou num lugar com um pastor da África do Sul, e eu tive um sonho com 6 anos de idade. E o sonho era assim: eu estava numa caverna, minha família estava lá, eu tirava as pessoas de lá de dentro e impedia as pessoas de chegar. Eu lembro como se fosse hoje esse sonho. A única coisa que eu sonhei na minha vida, porque eu logo deito e pego no sono, eu pisco e acordo. Porque eu durmo pouco e quando durmo, eu nem vejo. Esses dias eu deitei na sala da oração, ali tem uma sala de oração, meus irmãos, à tarde, eu dei na soneca ali das 4 às 5, eu tinha uma janela de 1 hora. Deitei que eu dormi que nem vi, pisquei e já acordei. Estava com medo das irmãs da intercessão chegar e eu estava dormindo lá.
deitei no tapetinho, dali na presença. O Senhor dá aos que dormem, Senhor. Amém. Cris, obrigado pelo tapetinho lá. Uma bênção. O que eu quero dizer que isso acontece e eu tive esse sonho. Passa 2017, eu estou com esse cara da África do Sul chamado Gleber. Ele chega para mim e tem dom de interpretar sonhos. Eu falo, cara, o único sonho que eu tenho na minha vida, que eu lembro de ter dormido e sonhado, fora sonhar que o São Paulo vai voltar a ganhar, isso eu acho que é uma miragem, uma ilusão, mas um dia vai chegar em nome de Jesus, o tempo de glória vai voltar para a glória de Jesus. Amém? Os corintianos vão sofrer porque estão pior que a gente. E aí, o que acontece? Ele fala assim, desde os 6 anos, Deus te separou para o ministério. E é para cuidar tanto de dentro quanto de fora. Em 2017, meu sonho foi revelado. Eu estava vivendo exatamente o que eu sonhei. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E eu pude ter o privilégio de levar quase toda a minha família para a casa da presença, para a casa de Deus. Vi meu pai aceitar Jesus, meus irmãos, a minha mãe, que está operada, não está vindo domingo de manhã aqui, mas está. E preguei para toda a minha família. E hoje eu cuido de dentro e de fora. Trabalho na igreja e trabalho fora. Vivendo exatamente o sonho de Deus. Morreu o meu sonho, mas o de Deus, não. Então não ache que a injustiça é para te parar, é para te testar. Quarto cálice, para a gente encerrar. O cálice do ressentimento. Agora ele interpreta o sonho do rei. Ele está no governo, é um homem segundo o coração de Deus. E agora ele está na onde? No governo. E quem que ele encontra? Os seus irmãos. Ele encontra os seus irmãos. E José viu os irmãos que traiu, o que vendeu. E ele está ali olhando. E ele faz algo que é interessante. Sabe o que ele faz? Ele não fala que ele é o José. Ele fala que o irmão roubou ele. Ele tenta dar dicas para eles lembrar que faz até uma arapuca ali para ficar com o Benjamim. E sabe, meus irmãos, aparecem as mulheres na nossa casa. Sabe quando as mulheres querem dizer algo para nós? E a gente é uma topeira, não lembra? A mulher começa, tipo, de manhã não está falando nada. A mulher quer falar alguma coisa, ela vai dando dicas. Sabe? Ela vai dando sinais. Fecha a porta mais forte, lava a louça mais barulhenta, é mais calada. Aí você fala assim, aí você chega em casa, a sua mulher te deixa quietinho. Nossa, você vê, minha mulher entendeu que eu estou cansado, que eu quero ficar quieta. Ela está dando dicas, porque ela quer conversar. E você é uma topeira e não escuta. Isso acontece em casa. Minha mulher faz umas coisas, ela quer conversar e eu não estou vendo, porque eu não entendo a linguagem dela. Então ele foi dando dicas, ele foi dando situações para os irmãos entenderem. E o cálice do ressentimento estava sobre ele. Mas depois, ele libera isso. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas de José, ele nunca se fez de vítima. E tem muita gente na história que se faz de vítima. Vítima porque não sonha, vítima porque não vigiou a integridade, vítima porque foi injustiçado. Mas José não se faz de vítima. Ele assume o papel. Sabe, meus irmãos, a única responsabilidade da vida é nossa, não é de ninguém. Você não pode se fazer de vítima. E ele não se faz de vítima. Tem muita gente que é vítima. Por causa disso, por causa daquilo. Não. Assuma a sua história. Ele não foi vítima. E ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. E sabe o que é interessante? Quando Jacó está para morrer, manda chamar ele. Ele fala assim, põe a mão aqui e jura que vocês não vão fazer mal nenhum aos seus irmãos. Pai, que maldade eu vou fazer aos meus irmãos? Porque o mal que intentaram a mim, Deus transformou em bênção. Se ele não fosse vendido, ele estaria na casa do pai dele até hoje. Se a mulher de Potifar não tivesse mentido, ele estaria na casa de Potifar até hoje. Se ele não estivesse na cadeia, ele não estivesse lá, ele não teria chegado onde ele chegou. Ou seja, cada etapa da vida é um teste. A pergunta é, eu estou passando pelos testes? A pergunta é, eu cheguei nos testes ou eu estou ficando para trás?
São os testes, meus irmãos, que Deus vai colocando na nossa vida para nos mostrar onde está o nosso coração. Os testes da vida que vai mostrando o nosso coração. Agora, o que é mais bonito na história de José é por onde ele passava, a Bíblia diz, Deus era com ele. Aonde ele passava, Deus era com ele. Aonde ele estava, Deus era com ele. Aonde ele estava, o lugar que era um lugar de vale, Deus transformava em um lugar de manancial. Aonde ele estava, um lugar de prisão, Deus fazia um lugar de oásis. Aonde ele estava, Deus o fazia prosperar, porque a diferença não é o lugar que eu estou, é quem Deus é, onde Deus está na minha vida. Se Deus é o centro da minha vida, não importa o lugar, não importa o deserto, não importa a luta, não importa as circunstâncias, Deus vai florescer aonde a gente está. Então nessa manhã você precisa perguntar para você: Deus está no centro da minha vida? O teste da fidelidade, o teste da integridade, o teste das finanças. Meus irmãos, nós não podemos reter aquilo que vem de Deus. Tudo que nós temos é do Senhor. A gente precisa multiplicar, a gente precisa transbordar. Aí você fala assim: Deus, o Senhor não me abençoa na área financeira. Por que eu tenho que te abençoar financeiramente se você não compartilha? Por que eu tenho que te dar mais se você não divide? Por que eu tenho que te dar mais se você não tem coragem de abençoar alguém? Por que você quer receber mais de mim se você não é digno de mim, de compartilhar? E aí você vive uma vida sozinha. E a maior solidão que tem é quando você não tem ninguém para amar e nem compartilhar. Então, ou seja, José abençoou o povo de Israel. Ele deu a semente, ele deu a terra, ele chegou no lugar de governo e fez todo Israel prosperar e trouxe Israel para dentro do Egito, próspero e abençoado. Por quê? Porque o Evangelho é a única religião do mundo que o bem-sucedido é quando tudo à sua volta melhora. A pergunta é: se Cristo está na sua vida, os seus vizinhos melhoraram, os seus funcionários, os seus negócios melhoraram, os seus relacionamentos cresceram, as pessoas melhoraram. Ou seja, nós derramamos sobre os outros. E quanto a gente mais dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente entrega, mais Deus derrama. A pergunta é: como as pessoas te enxergam? Será que a gente está sendo José na vida dos outros e vivendo o sonho de Deus para nós? Mas uma coisa eu sei: sem a presença você não vai chegar no sonho de Deus. Sem a presença você não vai atingir a potência máxima. Sem a presença talvez você não vai atingir aquilo que Deus tem para a sua vida. Sem a presença você não vai ser feliz. Sem a presença o vazio continua lá. Sem a presença você não é nada. Sem a presença você pode ser alguém para a sociedade, mas para Deus você não é nada. A pergunta é: Deus te vê íntegro? Deus te vê fiel àquilo que Ele confiou a você? Deus te vê dando frutos? Como Deus te vê? Porque se Deus não te vê da forma íntegra e correta, você não tem nada. E sabe o que é integridade? Não é aquilo que a gente faz quando as pessoas veem. Integridade não é aquilo que a gente faz diante dos olhos das pessoas. Integridade é aquilo que a gente faz no secreto. Integridade é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Integridade é aquilo que a gente faz quando está tudo escuro. Eu vou para a presença e me escondo na presença. Integridade é quando ninguém está vendo. Eu vou fazer o bem, não importa quem, porque esse é meu DNA. Eu vou abençoar o que a minha mão direita dá. Minha mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu fecho a porta do meu quarto e meu Pai em secreto me recompensa. Porque a recompensa é do alto, não é minha. Nessa manhã a pergunta é: eu poderia fazer isso aqui. A capa é a capa da presença. E ela está aqui no altar. Quantos estão dispostos a, de uma forma ardentemente, buscar a glória de Deus? A experimentar o que nunca experimentou, a viver o que nunca viveu, a agir no sobrenatural de Deus. Persiga a glória de Deus. Persiga a presença de Deus.
quando a gente persegue a glória de Deus. O que você precisa? Deus dá. Mas está difícil, Deus dá. Está tudo em crise, Deus está abençoando. Se você for para Israel e você andar em volta de Israel, é um paizinho pequenininho, mas a bênção de Deus está lá. É melhor medicina, melhor tecnologia, melhores soldados, melhores caças. Só em um dia eu estava conversando com um amigo, 250 mísseis foram lançados em Israel. Ele estava dentro de Israel, não caiu um dentro, porque a presença de Deus estava lá. As melhores frutas, as melhores vegetação, Israel, porque a presença de Deus está lá. A pergunta é: a presença de Deus está na sua vida? A presença de Deus está na sua vida. Saia da religiosidade, deixa de ser religioso. Eu venho à igreja, daí? Isso não significa nada. A pergunta é: a presença de Deus está na sua vida? Porque se está, esse vazio tem que deixar de existir. Porque se está, essa dor tem que ir embora. Se está, você tem que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Não é peso, dor e sofrimento. É bom, perfeito e agradável.